É melhor, irmãos, é melhor vocês sentarem aqui, que não tem graça me ver de costa não. Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Muitos daqui talvez não me conheçam e outros não lembrem de mim, outros talvez não me reconheçam, porque eu estive nessa igreja aqui em 97, fazendo um seminário aqui da rede ministerial. Tu lembra, Wellington? Fazendo um seminário aqui da rede ministerial. Não vai lembrar porque foi há 18 anos atrás. Eu tinha uns 28 quilos a menos. E eu estava até perguntando para o Wellington se já veio alguém pregar aqui com mais de 100 quilos, se eu podia confiar. E eu me lembrei de quando o Wellington foi pregar lá na primeira igreja batista, que eu era pastor de jovens lá, seminarista de jovens ainda. E o Wellington foi pregar no acampamento lá e nos abençoou lá várias vezes. E numa das vezes, e ele vai lembrar disso, ele estava orando, e teve uma vez nessa oração que ele resolveu ficar de joelho. E quando ele ficou de joelho, que ele encostou o joelho no chão, ele tomou um choque, porque fez o contato do joelho com o chão, o microfone com choque, e a gente não entendeu por que no meio da pregação ele tinha jogado o microfone longe. Eu disse, vai lá que é um mistério, né? E depois ele veio falar comigo e disse, olha, nunca mais venho pregar aqui se você não resolver isso. Se eu cair aqui também não venho mais não, viu? Tá bom, tá certo. Uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. E essa igreja e o pastor Wellington e a Ódia moram no nosso coração. Quando a gente se encontra, a gente custa se encontrar, mas quando a gente se encontra é uma festa e parece que a gente nunca esteve longe, porque a impressão que eu tenho, e eu tenho essa impressão contigo, Wellington, é de que você continua a mesma coisa. Isso não é ruim não, viu? Isso é bom. Isso é bom, porque a gente muda, a gente cresce, é lógico, mas continua a mesma coisa, continua respirando a mesma coisa, falando do mesmo Jesus, anunciando a mesma graça, abraçando a igreja de Jesus. Isso é muito precioso. Isso é muito precioso. Mas antes, irmãos, de começar e trazer a palavra que tenho hoje para os irmãos, eu queria fazer uma oração. Queria que nós orássemos, que nós colocássemos este momento aqui diante do nosso Deus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Eu queria que você orasse agora. Sei que tem muita gente orando por mim, mas agora ore por você. Ore por você mesmo, para que Deus lhe mostre o que dessa palavra cabe aí no seu coração e é para o seu coração. Diga, Senhor, eu sei que o Senhor vai falar, que o Senhor está falando desde o começo desse culto. E eu tenho ouvido a tua voz. E agora, Senhor, eu quero entender o que desta palavra tem aí para o meu coração. Fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês já pensaram a força que um grupo tem? Um grupo de pessoas, seja ele qual for, a força que esse grupo tem é muito poderosa. A força de um grupo. Quem aqui já assistiu um filme chamado Coração Valente? Isso é para quem já tem um tempinho já, e não tanto tempo. Coração Valente. Final do filme, William Wallace, um grupo pequeno de pessoas, mas que se uniram diante de um ideal, de um sonho de liberdade. E quando o exército inimigo se colocou na frente, aquele povo estava lá naquele filme, eu assisto aquele filme quantas vezes for preciso. O exército inimigo na frente, juntou ali o Wallace, o pessoal tudo desistindo, dizendo, não, isso daí não dá pra gente não. E o Wallace vai passando na frente, todo mundo com o cavalo, gritando, dizendo que vocês vieram para cá fazer o quê? E ele faz com que o grupo tenha o mesmo sentimento, e de que o grupo pense, todo mundo no mesmo foco. E naquele momento, aquele exército, naquele filme,
ele sai em direção ao exército inimigo poderosíssimo e destrói e vence aquela batalha. Quem já viu um videozinho de internet onde um toureiro é atingido por um touro e ele cai e o touro vai em cima tentando matar aquele toureiro, e os outros toureiros amigos dele que estavam com eles pulavam em cima dele para que na próxima vinda do touro não pegasse mais no que já estava atingido, mas pegasse eu só tenho esse vídeo uma vez, o povo na igreja ficava assim, ó, que vinha, eles se colocavam na frente e diziam: esse nosso companheiro não aguenta uma outra chifrada, e eu vou protegê-lo, vou levar esta pancada por ele, porque ele não aguenta mais. A força de um grupo. Quem já viu também um filmezinho de internet do meninozinho cai uma árvore no meio da rua? É um filme indiano, eu acho. E aí naquele momento todo mundo fica buzinando junto a um engarrafamento enorme. Estava chovendo e o meninozinho desce lá, e ele vai e começa a empurrar aquela árvore, fazendo muita força. E ele fazia força, e a chuva caindo, e ele fazendo. Aí juntaram mais alguns meninos, e todo mundo olhou aquela cena, e aquilo foi movendo um grupo em torno de um mesmo objetivo. E quão poderoso isso é! As pessoas se levantaram imobilizadas, elas retiraram aquela árvore dali. Mas não é só para coisa boa não que um grupo tem força. O grupo tem força para coisa ruim. O que falar dos nazistas? O que falar da liderança de Adolf Hitler? Um líder que conseguiu reunir todo mundo dentro de um mesmo ideal e fez um movimento que fez tão poderoso que muito dificilmente foi batido. A força de um grupo, quer seja para o bem, quer seja para o mal. E aí eu me lembro, sabe de quê? De Gênesis capítulo 11. Porque em Gênesis capítulo 11 nós temos a história conhecida como a história da Torre de Babel. Diz o seguinte lá no capítulo 11, se você puder abrir a sua Bíblia, eu vou ler alguns versículos. E essa história é muito interessante, ela é curiosa, ela me chama a atenção ao perceber a força que esse grupo tinha. Deus precisou interferir. Olha o que diz o texto, irmãos. E diz que eles eram da terra onde todos tinham a mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros. Chegou um para o outro e disse: rapaz, vamos fazer o seguinte: façamos tijolos, vamos queimar esse tijolo bem muito. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Isso aqui para mim, eu chamo esse texto teologicamente como a segunda queda. É o momento onde o povo faz o mesmo, só que isso aqui foi um pecado original comunitário. Diz: a gente vai chegar até Deus pelo nosso esforço, nosso nome será maior do que todo nome, e ninguém vai poder com a gente. Olha o que é que diz o versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um. O que é que isso quer dizer, irmãos? Que eles estão muito unidos. Este povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que eles começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Em outras versões diz: e se nós não fizermos alguma coisa, ninguém poderá impedi-los. Ninguém poderá impedi-los a fazer a maldade que eles querem fazer.
a construir o nome que eles querem construir, ninguém poderá detê-los. Versículo 7: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Ah, meus irmãos, eu me arrepio com esse texto, porque esse texto fala do poder de um grupo, que mesmo querendo fazer o mal, se não fosse confundido, ninguém poderia detê-los. Eles foram confundidos como? Misturando as suas línguas. Misturando as suas línguas. Jesus veio a este mundo, chamou seus discípulos, fez o seu ministério e mandou que todos esperassem. Não saiam de Jerusalém e esperem até que desça sobre vós o meu Espírito, e aí sim vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Amém, irmãos? O que é que acontece em Atos 2, irmãos? O antídoto da Torre de Babel. O que é que acontece em Atos 2, no momento em que o Espírito, a profecia de Joel se cumpre em Atos 2, e o Espírito é derramado sobre toda carne. É Deus descendo, diferente do que ele desceu lá em Babel, onde ele disse: eu vou descer e vou confundir aquele povo, porque senão ninguém poderá contra eles. Nesse momento é Deus dizendo: eu vou descer e vou unir este povo, e ninguém poderá contra eles. Porque o que acontece em Atos 2, versículo 4 a 6, diz que todos foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e essa multidão estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Vocês percebem o milagre que aconteceu uma única vez aqui? No momento em que o povo falava e Pedro pregava, e todas as pessoas escutavam na sua própria língua. Nós temos o Espírito se manifestando com tanto poder, que não há mais divisão, não há mais dificuldade de entender o que o outro está dizendo, mesmo ele tendo nascido na Judéia, na Samaria ou nos confins da terra, mesmo ele tendo nascido no Ceará, em Maceió, onde quer que seja. É o Espírito formando um povo, formando um grupo. Irmãos, se um grupo é forte do jeito que é, mesmo sem a ação do Espírito, simplesmente porque eles são um, o que dizer de um grupo de pessoas que respiram esta unidade, como Paulo vai dizer em Efésios, na unidade do Espírito, pelo vínculo da paz? Porque é o Espírito que nos torna um, o Espírito nos conecta. E o que há de acontecer? O que há de acontecer quando de fato, estivermos vivendo esta mesma unidade de propósito, de foco, de intenção daquilo que Deus tem preparado para nós? É eu e você, um só corpo, um corpo, um corpo, um corpo, para o reino de Deus. Percebe, irmãos? Vamos mudar aqui a perspectiva. Você imagina Satanás olhando para a Igreja Batista do Pinheiro e dizendo: rapaz, aquele povo está se tornando um só.
E eu tenho que ir lá confundir aquele povo, que se eu não confundir aquele povo, eles vão fazer um negócio nessa cidade que ninguém vai poder detê-los. Vocês percebem isso, irmãos? O milagre que Deus quer fazer, amanhã eu vou falar mais sobre isso, nas nossas vidas, são nos nossos relacionamentos. Deus quer fazer um avivamento no nosso meio, que é um avivamento nos nossos relacionamentos. É neste eu e você. Quando Jesus orou por nós, Ele não orou dizendo: Pai, eu peço por esses discípulos e peço por aqueles que ainda hão de crer em mim, para que eles recebam dons maravilhosos e preguem como ninguém, que eles cantem muito bonito, que eles construam prédios que ninguém possa construir. Eu te peço, Pai, que por aqueles que hão de crer em mim, que eles te tornem famosos e conhecidos por todos. Eu te peço que eles construam uma estrutura eclesiástica, que eles tenham um organograma e uma estrutura administrativa, que nada falte no meio desse povo. Essa é a oração de Jesus, irmãos. Jesus só disse uma coisa, disse: Pai, eu peço, não apenas por estes, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim, para que eles sejam um, como o povo lá daquela cidade estava conseguindo ser, sem o Espírito. Imagine nós, meus irmãos, com o Espírito, se deixarmos o Espírito fazer essa obra no nosso meio, que eles sejam um, como eu sou em ti, que eles sejam um em nós. E como é que termina o texto, irmãos? Para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai crer quando o amor estiver marcando a nossa caminhada, quando os nossos relacionamentos e a nossa união, quando nós estivermos de fato vivendo a unidade que é produzida pelo Espírito Santo de Deus na vida da gente. O mundo vai crer. O mundo vai olhar e vai dizer: o que é isso? Agora, enquanto o mundo estiver olhando para dentro da igreja e dizendo: o que é isso? Que confusão é essa? Que briga é essa? Que disputa é essa? Por que eles são e a gente não pode ser? Por que eles dizem que querem e a gente não pode querer? Por que eles são de Deus e a gente não é de Deus? Enquanto nós formos conhecidos pela separação, quer seja a separação que fazemos no meio de nós, ou a separação que fazemos entre nós e eles, o mundo há de crer em quê? E ver como Cristo manifesta nisso. Interessante que quando a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, e a gente muitas vezes vai naquela coisa da referência, de usar essa igreja como referência, e eu não sou tão a favor disso não, porque eu acho que aquela igreja funcionou bem naquela época, a gente precisa de uma igreja que funcione bem para a época de hoje. Mas aquela igreja de Atos, e aí vai para Atos 2 de novo, e eu estou só puxando o texto clássico para a gente se deleitar hoje, tá certo? Eu não vou complicar nada hoje não, porque diz lá em Atos 2, a partir do 42, que eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, eles partiam pão, eles estavam todos os dias juntos, nas casas e no templo. Eles vendiam suas propriedades e repartiam com aqueles que tinham necessidade. E essa referência de que eles estavam juntos todos os dias, com singeleza de coração, termina dizendo que a cada dia o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. A impressão que eu tenho é de que nós temos um registro histórico da oração de Jesus sendo respondida, o mundo olhando aquela unidade e crendo e se rendendo diante dos pés de Jesus. A oração que Jesus fez por mim e por você, fez por essa igreja, fez pela minha igreja lá em Fortaleza. Eu há um ano atrás reuni com a igreja no aniversário da igreja e disse: irmãos, a gente é uma igreja muito legal, mas Deus tem uma coisa contra nós.
é de que a gente não se mistura, é de que nós ainda não vivemos o avivamento da graça de Deus nos nossos relacionamentos. Nós já entendemos a graça para entender que eu sou salvo, já entendemos a graça como instrumento de aceitação, entendemos a graça que devemos amar o necessitado, o pobre, o nu, mas essa graça ainda não fez uma revolução nos nossos relacionamentos, ela ainda não tem curado as nossas relações, quer sejam elas familiares, de trabalho, relações dentro da igreja ou fora da igreja. Essa graça ainda não tem nos levado a viver um avivamento nos nossos relacionamentos. Falei isso há um ano atrás. Hoje eu tenho olhado para o meio da comunidade e tenho olhado assim, dizendo: Deus, o que é isso? O que é isso que o Senhor está fazendo? E me dá medo. Olha para esse negócio que Deus está fazendo. Sabe qual é o medo que eu tenho? É de atrapalhar. Porque a gente às vezes como pastor, se a gente não atrapalhar, a gente já está fazendo demais. Se a gente não atrapalhar o que Deus está fazendo, eu morro de medo de atrapalhar o que Deus está fazendo. De Deus querer fazer um negócio e eu dizer que eu querer fazer outro, e atrapalhar o que Deus está fazendo e não foi. Um avivamento nos nossos relacionamentos. Deus quer manifestar a sua glória e o seu reino nas nossas relações. Se é verdade que nós adoecemos na relação, e através da relação nós damos mau testemunho, e também é verdade que nós nos curamos na relação, e através da relação nós glorificamos o nome do nosso Deus. Coisas que Deus está fazendo no meio do seu povo, coisas que Deus está respirando lá, está respirando aqui. A gente vê o Espírito fazendo a mesma obra. A gente passou uma época que era todo mundo desconstruindo religiosidade. Aí quem já viveu isso agora está vivendo outra coisa. Deus está dizendo: desconstruiu. Quebrou a religiosidade? Quebrou. Pois agora vamos viver mais. Vamos abraçar o necessitado. Vamos amar o pobre. Vamos aprender com o pobre. Vamos ser pobre. É Deus chegando agora, vamos viver o relacionamento que a gente tem para viver. E como isso é poderoso, irmãos. Como isso é poderoso. Porque esse grupo, ele é muito mais poderoso que o grupo lá da Torre de Babel. Esse grupo, esta igreja aqui, é muito mais poderosa do que aquele grupo lá que estava lá defendendo um toureiro porque tinha se machucado. Esse grupo aqui, ele é muito mais poderoso do que um grupo de pessoas no meio da rua que resolveu tirar uma árvore do meio do caminho. Esse grupo aqui, ele é formado pelo Espírito Santo de Deus. Esse grupo é capacitado pelo Espírito Santo de Deus através dos dons espirituais. Esse grupo é restaurado no seu caráter através do Espírito Santo de Deus, através do fruto do Espírito Santo de Deus. Esse grupo é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, que diz: vai por aqui, vai por ali, constrange, coloca para ir, coloca para voltar. O Novo Testamento está cheio disso. É o Espírito soprando para um lado, soprando para o outro. E o grupo que está sendo dirigido pelo Espírito, ele vai nesse sentimento. Ele vai nesse sentimento. A gente estava numa reunião, fazendo planejamento de um bocado de coisa, e aí fazendo planejamento disso, daquilo. Eu disse: meu povo, está errado. Está errado. A gente planeja, depois chega para Deus e diz: Deus está aqui, ó Deus, a gente planejou, abençoa Jesus. A gente tem que primeiro perguntar e olhar o que é que Deus está fazendo, e enxergar onde Deus está agindo, e ir lá fazer junto, ir lá amar junto. Não é a gente indo na frente e Deus atrás, resolvendo nossos problemas. É Deus indo na frente, cumprindo a missão que Ele tem para o mundo. E a gente como igreja, indo lá abraçar o que Deus está abraçando, e chorar pelo que Deus está chorando, e amar o que Deus está amando. Este grupo é um grupo muito poderoso. E meus irmãos, o que há de acontecer no momento que a igreja de Jesus Cristo despertar? A gente teve em 2013 o Gigante Acordou.
O gigante acordou nada, o gigante está dormindo. Porque existe um gigante na nossa sociedade chamado Igreja de Jesus Cristo, que vai para muito além dos nossos credos, das nossas concepções teológicas. Existe um corpo, um exército chamado Corpo de Cristo. E quando esse gigante acordar, porque de fato ele tem que fazer, o nosso país vai mudar. O nosso país vai mudar. Isso quer dizer que a gente não tem que se articular politicamente, que a gente não tem. Não, vamos fazer, vamos para as nossas lutas. Vamos para os nossos protestos, vamos participar das nossas. Mas existe um gigante que precisa acordar. Esse gigante é a Igreja de Jesus Cristo. Porque quando esse grupo acordar para viver o que Deus tem para ele viver, meus irmãos, não ficará pedra sobre pedra. E eu espero um dia, com os meus olhos, poder ver um avivamento que Deus tem a fazer no nosso país, através de um povo que sabe o que é amar. Nós estamos muito, muito longe disso. Com nossas concepções imperialistas de fazer um reino que a gente chamamos de Deus, mas que é de homens. Um reino que nós chamamos de Deus para melhor ficar, mas que não glorifica o nome do nosso Deus. Quando a igreja verdadeira de Jesus, a igreja daquele que tem arde o coração, a graça, o amor, se levantar, o que nós viveremos? O que nós viveremos? E eu espero um dia com esses olhos poder ver isso acontecendo. E o nome de Deus sendo glorificado, e pessoas crendo em Cristo, sem nenhuma argumentação. Sem nenhuma argumentação, quer seja ela filosófica, teológica, simplesmente por ver o amor manifesto. Olhar e dizer, é Cristo. É Cristo. E o nome do nosso Deus há de ser glorificado. A pergunta que eu queria hoje encerrar aqui, e nós vamos conversar sobre isso mais e mais amanhã, domingo, de manhã e de noite, é qual a sua parte nisso? Não tem o eu e você, não é? Não é eu e você? Para o eu e você acontecer, o eu precisa ter um momento onde ele olha para ele mesmo e diz, eu mesmo, o que é a minha parte disso tudo? Qual é a minha parte nesse processo, nesta obra que o Senhor tem que fazer, que envolve minha vida, meu relacionamento, minha família, os meus amigos, meus inimigos e aqueles que eu nem conheço? Que parte tenho eu nisso? O que da minha vida tem a ver com tudo isso? Abaixa sua cabeça, irmão. Eu queria que você conversasse com Deus sobre isso. Porque a gente não está falando de nenhuma besteira não, mas a gente está falando daquilo que é o que Deus quer fazer. Ver a igreja dele forte, unida, amando, no mesmo foco. Pergunte, Senhor, qual a minha parte nisso tudo? O que eu posso fazer? Onde preciso ser tratado, curado? Quais são as aberturas que eu preciso fazer na minha mente, no meu coração? Louvado seja o teu nome, Jesus. Que a tua igreja, Senhor, que essa igreja possa ser reconhecida no mundo espiritual como um povo que caminha com unidade. E que este um corpo
Ele venha transformar muitas e muitas vidas para a honra e glória do Teu santo nome. Mostra para cada um aqui, ó Pai, a grandiosidade disso que fazemos parte. E mostra para cada um o que o Senhor tem para cada um aqui. Que esses dias, Pai, sejam reveladores. Que esses dias sejam inquietantes. Que esses dias, Pai, sejam dias para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado pela vida dessa igreja, Pai, por esse grupo de irmãos que começou um trabalho aqui, Senhor, há 45 anos atrás. Senhor, dar a este povo que está aqui hoje, depois de 45 anos, a porção do que o Senhor tem para eles hoje, do que eles têm para viver hoje, e que a unidade deste corpo, Pai, seja vista, para que o Teu nome, Ele seja glorificado, e muitas vidas se rendam aos Teus pés. Que essa unidade que nós queremos, ó Pai, viver como o Teu corpo, que ela seja, ó Pai querido, tão forte, que nada, Senhor, nada possa deter o Teu povo do propósito de amar e de glorificar o Teu nome. É a oração que nós fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Meus irmãos, eu estava ali sentado e viajando. Acabei de lembrar um nome que eu já ia perguntar, o Isaac. Eu fui para Moabe, Moisés, e aí me lembrei, Moelze. Olha, queridos, eu acompanhei Epímaco, Ximenes, não tive nenhum contato, pastor Tarsis. E quando eu fui agora lá e vi o coral cantando, eu saí pensando comigo, o segredo de Betel tem uma música das mais sólidas do estado de Alagoas e do Nordeste e do Brasil. Eu sempre disse isso aqui, já disse isso para Guilherme. Uma das músicas mais belas que é feita dominicalmente é na igreja Betel. Se dá por um motivo. Muda uma peça ou outra, mas algumas figuras estão cantando nesse coro, ó, há muito tempo. É um só. Um só. A gente trouxe vocês aqui hoje para agradecer pela vida dos irmãos. Nossa história. Diga, Milton. A neta de Elba Moraes está nesse coral. Como o Nilton é rodado, não é? Você sabia, Milton, que eu acabei de me lembrar disso? Inclusive, tem muito tempo que eu não vejo o pai dela, que eu acho, da galera toda, um dos mais doces. Mas está aqui, ó, uma neta de uma membro fundadora da Igreja do Pinheiro. Fique de pé, meu irmão, essa voz belíssima que eu disse para ela: menina, eu fui no terceiro céu. Aqui, ó. Agora o desafio. Qual o nome da neta de Elba Moraes? Como? Sara? Zara? Zara? Quem acha que é Sara? Quem acha que é Zara? Está aqui também a bisneta? É? Cadê? Está aqui? É? Meu Deus, esse tempo todo eu não sabia. Você sabe como é que eu chamo ela aqui? Presidente, presidenta. Fique de pé, por favor. Bisneta de Elba Moraes, gente. A história do Pinheiro. Olha, repare como a vida... Minha filha, você pode fugir, mas você vai terminar no campo. Mas eu trouxe vocês aqui para agradecer, porque a história da Igreja do Pinheiro não passa necessariamente pela neta e pela bisneta, mas passa
Eu já disse no início, porque uma família saiu de Betel para fundar a Igreja Batista do Pinheiro. Mas também trouxe os irmãos da Betel aqui para isso que o profeta acabou de dizer, irmãos. Eu passei em Fortaleza agora há pouco, fiquei assustado com a coisa que está acontecendo em Fortaleza. Fortaleza tem igreja de 10 mil membros, 15 mil. E eu fui almoçar num restaurante e o rapaz bem assim: qual a sua igreja? Eu disse: eu sou da igreja daquele pastor ali. Tem rádio, que o negócio é ter rádio. Fortaleza agora está com igrejas de 15 mil, 12 mil, mas são impérios fechados. Irmãos, a gente não precisa ser a maior igreja de Alagoas. A gente só precisa ser fiel 91 anos depois ao Deus que tirou a turma lá de Tatuamunha, que tirou uma turma lá de São Miguel dos Milagres, daquela região, e foi trazendo, migrando, e parou naquelas bandas para ser sal e luz ali, em nome de Jesus. E enquanto os irmãos são sal e luz ali, a gente tenta ser sal e luz aqui. Mas como família, que todo mundo tem o mesmo sangue, mas são diferentes, os irmãos lá salvam de um jeito e a gente salva de outro. Os que não conseguem salvar lá, manda para cá. Os que não dá aqui, manda para lá. E assim a gente vai cumprindo o papel em nome de Jesus. Mas olha, alguns nomes não dizem nada para os irmãos, mas eu cheguei aqui com 23 anos. Eu tenho a mesma idade da Igreja do Pinheiro. E eu carrego em mim Moelze. Eu carrego em mim a sapiência de Ribeiro. Não a inteligência, mas eu fiquei ligado em muita coisa que eu ouvi dele. Rosiberto Meira Cavalcante, Esdras, ambos da Igreja do Farol. Eu carrego em mim um pouco de Scheidegger. Queria eu carregar a inteligência e elegância de Epímaco. Tento carregar a inteligência teológica, mas preciso ler muito e eu sou preguiçoso, de Tarsis. Oxalá eu consiga pregar 10 anos sobre 1 Coríntios 13. Muitos não sabem disso. Pastor Tarsis passou quase 10 anos pregando na Igreja da Graça em um capítulo da Bíblia e ficou conhecido como teólogo do amor em todo o Nordeste. Eu ouvi falar disso quando eu cheguei no seminário em 1989. Quero eu poder carregar a fineza e a elegância do pastor André. Que homem elegante. E espero que vocês não percam essa bênção de Deus. Cessa, eu não sou neurótico com números. Quem é da diretoria sabe que eu sou neurótico com número, com parecer, com lisura, porque eu tive um grande professor desse tamanho. Exagerei? Irmão João Batista. Eu fui presidente com 27 anos e tive o privilégio de ter nada mais nada menos do que João Batista como relator da Comissão de Finanças da Convenção Batista Alagoana no meu pé. E a alegria, filho, eu não lhe conheço, de terminar meu mandato. Ele se assustava com minha linguagem, com meu jeito de ser. Imagine, ele um senhor de idade e eu essa coisa. Mas nunca tive uma conta reprovada por ele. Tive o privilégio de trabalhar com seu filho que está aqui. Seu pai foi membro quantos anos de Betel? 73 anos. E muito do que a igreja Betel dependeu da firmeza daquele homem. Igrejas cresceram, gente saiu, gente foi para lá, gente foi para cá, e ele lá. Fique de pé, Isaac, por favor. E está Isaac na igreja Batista Betel. Saia quem quiser, vá quem quiser, para onde quiser, mas eu tenho uma história. Eu acompanhei uma parte do romance dos seus pais e sabia da paixão e do amor dele por ela e dela por ele. Sou seu fã desde que aqui cheguei. Como Deus, vou lhe chamar de menino no sentido da juventude, lhe dotou de uma capacidade de composição belíssima, e a gente canta coisas suas aqui. Impressionado como você, menina, é crente. Porque muita gente por muito menos se revolta com Deus. E você permaneceu no mesmo lugar, louvando a Deus, sustentando. Quando cantar era uma cura. Eu trouxe vocês aqui para agradecer pela vida de vocês. Louvar a Deus, porque eu ouvia falar de um jovem alagoano brilhante que estava assombrando o seminário do norte na música,
e estava sendo concorridíssimo, e depois fiquei sabendo que ele foi arrebatado para a igreja Betel. Esse menino aqui, ó, com esse tom todo formal, vocês esperavam ver ele de terno regente, eu vi, é de outra escola. Você é brilhante, rapaz. Deus abençoe sua vida. De maneira, irmãos, que para permanecer Pimentinha, tem que ser humilde, para a gente reconhecer que nós não chegamos sozinhos. Eu carrego, irmãos, e essa igreja, um monte de gente nas minhas memórias. Algumas eu fiz muita raiva, mas também me fizeram e ninguém morreu. O coral vai nos brindar com a palavra final. Mas o que Alagoas ainda verá e o mundo, quando essa igreja falar uma voz e uma língua só, não a língua do império, o que será? Obrigado, Igreja Batista Betel, casa de Deus. Obrigado. Deus os abençoe. Eu queria, irmãos, aqui a maneira que a gente tem de agradecer. Foi preparado o lanche, o coffee break. Gente, o coffee break está pronto. Tem coffee break? Não tem coffee break. Não tem coffee break. Eu ofereci suco para o Tiago e para o Davi, disse, eu estou brincando, não tem suco, só tinha água. Mas a maneira de agradecer é a gente dando uma salva de palmas, mais uma vez, aos músicos, Deus abençoe, ao coral, Deus abençoe. Obrigado, obrigado. Por favor, Wagner. Deixa eu falar que eu sou meio metido mesmo para ficar falando, por favor, ficar coçando. Eu queria agradecer mesmo, mas de coração, porque aquele que não é a nosso favor é contra nós. E hoje aconteceu uma coisa muito desagradável no nosso meio, mas nós fomos objetos da cura de Deus. Aleluia. Por causa do amor dele. E eu queria agradecer muito por estar aqui hoje à noite, porque eu ouvi uma palavra muito boa. E aí eu passei por uma experiência muito boa hoje à noite aqui. Aleluia. Inicialmente muito constrangedora, muito difícil, mas depois assim que veio como um bálsamo, né? E eu agradeço isso a Deus. E eu queria agradecer a todas essas pessoas que tocam e cantam comigo nesse grupo, nesses louvores de Betel, e queria que vocês batessem palma para eles. Bênção, 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 bênção. Deus abençoe. Porque nós como grupo somos mais fortes, né? Somos mais fortes, e esse é o nosso ministério. Foi isso que a gente abraçou para fazer, com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, com as nossas mazelas, né? Eles me aguentando, né? Eu estou ficando velho, o cabelo branco já está aparecendo por aqui, mas assim, ainda me suportam. E eu acho assim que eu agradeço a Deus pela vida de cada um deles. Alguns mais novos que estão chegando, com a cabeça mais fresca, né? Mas assim, é a nossa alegria. Eu estou falando em nome deles, porque eu sei que também no coração deles há o mesmo regozijo que tem no meu, da gente ter vindo aqui hoje à noite ser abençoado. Abençoado por Deus e abençoado pela presença de vocês, porque a gente sente esse carinho, e as palavras do pastor Wellington calam muito, muito, muito agradáveis no nosso coração, e a gente só tem a agradecer por isso. Amém. Fiquei feliz por ver o Candinho, que trabalhamos juntos durante muitos anos na Varig, né? E ele veio aqui, eu quase não conhecia com essa barba dele, de pescador antigo, né? Mas assim, de rever também a Ailton, né? De ver essa moça grande já, que está Ana Laura, né? Que eu vi pequenininha e já está uma moça, né? Muito bonita, e que Deus tenha na vida dela muito preciosa. Bom, eu vou parar de falar, senão eu vou demorar muito. Obrigado, meu. Pensa como esse rapaz é novo, e o Zequinha, Varig, olha. Alguém lembra da Varig, minha gente? Mas olha, nós vamos precisar do coral em outras ocasiões. Eu não gosto de convidar coral de igreja no domingo, porque sai o coral, bicho, dá uma quebradeira da pega na igreja. E eles faltam, né? Desfalca pra caramba. Então, e vamos precisar de louvores de Betel em outras ocasiões também. Mas eu não sou baú para guardar. Eu estava sentado ali, tive uma visão. Tive uma visão de você pregando na igreja Betel. E tive uma visão desse grupo cantando em Candeias. Porque eles têm, cara, a música e a cara da sua igreja. Eu achei assim impressionante. Quem sabe, não é? Quem sabe? Vamos guardar em nome de Jesus. Vamos orar para a gente ouvir a última canção? Segura aí na mão da pessoa que está do seu lado, em nome do Senhor. Segura aí na mão, sentadinho para a gente ouvir o coral. Sentadinho mesmo, fique sentadinho. Luiz, só dê um passo mais para frente. Entra aqui, perto dessas meninas aqui. Adriano, pega na mão do Luiz. Pronto.
Como é? Ah, tá bom, fique juntos aí. Vamos orar, segure na mão. Senhor, que não tenhamos corações de pedra, que a palavra que Teu Espírito trouxe encontre corações famintos e dispostos a Te obedecer. A última pergunta do Teu servo profeta foi: qual a minha parte neste projeto? Que o Teu Espírito nos ajude a responder, e que o Senhor nos leve em paz após essa canção. Obrigado pela Igreja Batista Betel. Cobre a Tua igreja com a Tua unção. Abençoa o coral, Louvores de Betel, o Neto, na condução desse ministério, pastor Tassis, pastor André e toda a direção da igreja. E que o Senhor mesmo se encarregue de retribuir o carinho e a generosidade deles, no nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o coro.